Bom dia, gente. Hoje vamos realizar a correção das atividades de ciência. Primeiro, vamos corrigir a atividade 3. A destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta, UV, do Sol, que poderia causar grandes danos aos humanos. Podemos afirmar que em todos os itens abaixo encontramos danos provocados pela redução da camada de ozônio, com exceção câncer de pele pode ser causado, envelhecimento precoce da pele também pode ser causado e a catarata também pode ser causado. Então aqui a única doença que não pode ser causada por conta da redução da camada de ozônio é o item B, osteoporose. Em volta da Terra há uma frágil camada de um gás chamado de ozônio, O3, que nos protege dos raios ultravioleta. Em relação a este assunto, podemos afirmar que a radiação ultravioleta afeta o sistema imunológico das pessoas? Está certo. Os seres humanos são os únicos atingidos pelos raios ultravioleta? Não, né? Porque os animais e as plantas também. Clorofluorcarbonetos não contribuem para a destruição dessa camada? Também não, né? Porque eles contribuem. E o ozônio presente na camada protetora apresenta a fórmula O2? Não, ele apresenta a fórmula O3. Então, nesse caso, é o item A. Radiação ultravioleta afeta o sistema imunológico das pessoas. Qual o gás poluente que diminui a camada de ozônio ao ser liberado na atmosfera, que já foi utilizado excessivamente nas indústrias em geladeiras, freezers e sprays? Isso aqui é bem óbvio, né? É o item D, CF6, os clorofluorcarbonetos. Agora vamos para a próxima atividade. A atividade 4 agora, correção. A temperatura dos corpos que tocamos determina as nossas sensações de quente e frio. Um corpo parece quente ou frio conforme sua temperatura seja maior ou menor que a temperatura do nosso corpo. Desta forma, podemos concluir que a temperatura é uma grandeza física que mede o calor? Não. Pressão? Também não. E volume? Também não. Então, a questão 1 aqui é o item A, que é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas uma molécula estiver, as moléculas de uma substância estiver, maior vai ser sua temperatura. Assim como, quanto menor for a agitação das moléculas, menor vai ser a temperatura. O calor é definido como energia térmica que se transfere de um corpo para o outro. Tal fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a. Então, para que haja calor, dois corpos eles devem estar com temperaturas diferentes para que o calor vá do corpo com a maior temperatura para o corpo com a menor temperatura. Então, nesse caso aqui é o item B, né? Temperatura dos corpos serem diferentes. A medida de temperatura só é feita quando se alcança o equilíbrio térmico. É por isso que devemos esperar em torno de 5 minutos para aferirmos corretamente a temperatura do corpo humano. Por exemplo, o instrumento utilizado para medir a temperatura essa é muito fácil, né? É o item C, termômetro. E agora a gente vai corrigir a atividade 5. A primeira vacina foi criada no século XVIII por Edward Jenner e garantia a proteção contra a varíola. O princípio utilizado nessa época é o mesmo utilizado nos dias atuais, se baseia na... Já pode descartar A e a B, por quê? Porque ele diz na aplicação de anticorpos. As vacinas elas não aplicam anticorpos, elas fazem com que sejam produzidos anticorpos. Então fica entre o item C e D. Aí fala, no C, na aplicação de antígenos, que são os causadores da doença, né? Em pessoas saudáveis, garantida a sua imunização. E na D ele é a mesma coisa, só que ele diz que é em pessoas doentes. A vacina, ela sempre é aplicada quando a pessoa está saudável. Não pode aplicar uma vacina com a pessoa doente. Então, esse aqui é o item C. As doenças virais, geralmente, não possuem um tratamento específico, sendo ideal, portanto, a prevenção. Uma das principais formas de se prevenir doenças como febre amarela e a gripe, por exemplo, é
essa é a vacinação, né? Que é um tipo de imunização ativa e que é boa contra a febre amarela, a gripe e contra várias doenças virais. Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-nos, portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas nos garantem uma imunização passiva? Não. Uma imunização imediata? Também não, que é a longo prazo, né? Uma imunização prolongada ou uma imunização ativa. Nesse caso é o estender, né? Porque as vacinas são imunizações ativas, porque elas introduzem no nosso corpo antígenos, né? Causadores de doença, que eles estão fracos e servem para que sejam produzidos anticorpos. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.